Perfeito. Então, vamos lá. Oi, gente, tudo bom? Eu me chamo José Wilson, eu sou desenvolvedor de jogos e artista 2D. E no workshop de hoje eu vou dar algumas dicas e algumas informações de como criar um método que ajude você a ter um melhor desempenho, né, em relação à sua experiência de uma game jam, seja ela virtual ou presencial. Eu vou compartilhar um pouco da minha experiência, vou mostrar como eu resolvo algumas das etapas e espero que com isso consiga cobrir, né, algumas das dúvidas para quem nunca fez jam ou tem interesse de participar. Antes de começar o conteúdo, essas informações elas vão estar disponíveis, né, para quem quiser participar da edição virtual da VC Game Jam, que vai acontecer esse ano. Os links eles vão estar disponíveis nas redes sociais, tanto das que forem divulgadas, quanto eventuais informações extras para os participantes. Acredito que essas são as informações gerais. Para quem não me conhece, né, como eu já disse, eu me chamo José Wilson, eu sou formado em design de games e tenho alguma experiência já na área de publicidade, como ilustrador. Migrei para a área de desenvolvimento de jogos e há alguns anos venho trabalhando em projetos que têm ganhado certa notoriedade. Participei do Big Festival na edição de 2018, sendo vencedor na categoria do Big Starter, e atualmente sou diretor de arte no estúdio Suda Real, um estúdio aqui de São Paulo focado em narrativas afro. Mais adiante talvez dê para mostrar alguma coisa do que a gente tem feito. Então, o título desse workshop, né, já informa o que vai ser abordado. A gente vai falar sobre algumas formas, né, de criar soluções para a criação de jogos dentro do formato de uma Game Jam. Muitas das dicas, né, do que eu vou mencionar são, em termos gerais, uma coleção, né, de conhecimento que eu adquiri tanto na minha experiência com outros desenvolvedores, né, enfim, dias presenciais que eu participei. Não se restringe somente a jogos digitais, né, acredito que dê para aplicar também em jogos analógicos, então não é um conteúdo exclusivo, né, nesse sentido. Acho que é isso. Então, vamos seguir? Bom, para quem nunca participou de uma jam ou então nunca fez algum jogo, talvez tenha algumas dúvidas, né, sobre o que um artista de jogos precisa fazer ou executar, né? Então, seja um jogo digital, né, um jogo 2D ou um jogo 3D, né, ou então um jogo de tabuleiro. É interessante ter em mente que jogos geralmente são multidisciplinares, né? Então você pode sim conseguir fazer um jogo independente, né? Sozinho, mas geralmente é feito em equipe, né? Então você vai ter uma série de habilidades complementares ali, ou um time, né, que vai somar experiências e conhecimento para desenvolver um jogo, né? Então é bacana saber disso porque um jogo ele não necessariamente ele é só a sua estética, né? Só a sua produção artística, né? Então a gente precisa às vezes no desenho de uma experiência de jogo pensar como a gente vai informar, né? O status do jogador, as informações que ele vai ter que administrar dependendo do tipo de jogo que for, todos esses elementos, né? Que são listados dentro de um projeto que eventualmente são informações que o jogador vai precisar, o usuário, né, ele vai precisar identificar, eles podem sim ser visuais. E é aí onde o artista de jogos ele entra. Ele pode contribuir tanto na parte de pré-produção, né, ajudando a pensar em conceitos visuais, né, para personagens, para objetos, para inimigos, para cenários, mas ele precisa também, né, pensar em como isso vai se comportar dentro da experiência do jogo. Então, vai além de pensar somente um desenho bonito, né? Ou até porque o bonito é relativo. Mas essa coisa de pensar um desenho, né, enquanto função, né? Que função que isso vai ter dentro da experiência de jogo. Vai ser uma informação de status de vida, de tabuleiro, né, de peças, né?
Então tá muito mais nesse sentido. O que exige um pouco mais do artista, né? Porque além de pensar na parte técnica, ele vai ter que pensar na parte funcional. E isso se aplica para outros desdobramentos visuais, né? Como elementos de interface, como eu falei, né? Feedbacks de dano, né? De especial, às vezes. E todo artista, né? De jogos tem que ser... acredito que ele precisa exercitar essa habilidade de pensar como isso vai agregar, né? Para o resto do jogo em si. Então, eu só queria complementar isso porque às vezes a gente não conhece nada sobre jogos, né, e acha que é só um desenho, né, ou então não sabe muito bem como isso vai ser usado. Então é importante ter isso em mente, né, de que a arte ela é uma parte do conteúdo que compõe um jogo, né, e, e aí por isso que a comunicação ela é tão importante, né, com o game designer, né, ou a game designer, ou às vezes muitas vezes com o programador, né, que vai implementar os desenhos que vão ser feitos. Então, em linhas gerais, é isso, né? Um jogo não é só os desenhos, mas soma-se muito, né? Para um projeto, quando o artista ele pensa a produção visual que ele está fazendo em relação ao objetivo final do jogo, né? Ou da experiência que está sendo criada. Belezinha? Mas, antes da gente entrar especificamente em etapas iniciais de pré-produção, né, em ferramentas, né, ou enfim, como começar a desenhar, eu acho que é legal a gente entender, né, qual é o formato de uma jam, às vezes, né, e quais as limitações ou coisas que a gente às vezes não esquece, não pensa, né, antes de começar, né, a produção em si, que são cuidados básicos que acho que fazem com que tanto a experiência, né, da jam ela seja melhor, quanto o resultado de entrega, né, que a gente vai ter ao longo dessas 48 horas ou, enfim, 72, né, tem jams que duram até uma semana, né, e é muito bacana porque ter isso em mente, porque para quem nunca participou de jam, às vezes tem esse receio, né, de falar, nossa, eu tenho só 48 horas, será que eu vou conseguir dormir direito? Será que eu vou conseguir, enfim, é pouco tempo, né? Como administrar isso? Então, eu recomendo, né, que algumas coisas elas sejam feitas antes da jam em si começar, né? Uma delas é saber onde você vai estar participando, né? Se no caso for uma jam online, você estiver em casa, isso vai te trazer algumas comodidades, mas numa época pré-pandemia, né, a gente tinha a possibilidade de fazer essas jams presencialmente, né, às vezes em um lugar coletivo, né, onde outros desenvolvedores, né, se encontravam, né, para viver essa experiência de forma mais presencial. Independente, né, se você vai estar se fazendo em casa ou, enfim, no estúdio com a sua equipe, é legal ter em mente que alguns cuidados básicos vão te ajudar a ter uma melhor qualidade de experiência. Então, não fique sem dormir. Não acredito que isso vá ser um pré-requisito para que o seu projeto seja eficiente, né? A sua experiência seja melhor, tanto para você quanto para o seu time. Se possível, separe, né, o material que você vai usar antes da jam, para você não ter que ficar correndo do início da produção, para que você possa não ter que voltar para algum lugar ou então ter que correr atrás de algum item. Tenha em mente, né, que é importante você se alimentar ou ter próximo da sua mesa de trabalho uma fruta, algum item ali, algum snack, né? Garrafa d'água, se possível, né? Ou algum líquido que você prefira, mas água é super importante. E não cuidar, não esquecer, né, de seu conforto básico, né? Então, cuidado com a sua postura, se possível, né? Use uma cadeira confortável, se agasalhe, se estiver fazendo frio. Todos esses setups iniciais, nessa preparação, vão fazer com que você seja mais eficiente, tenha uma experiência que seja menos frustrante e vão te ajudar, né, a ter uma relação melhor, né, com você mesmo e com o restante da sua equipe. Acredito eu que você vai estar trabalhando, né, com outras pessoas e não é saudável, né, que ninguém esteja
fazendo crunch nesse sentido. Até porque uma das coisas legais de Jam, né, essa experiência de estar todo mundo bem, trocando, enfim, trabalhando em equipe. Belezinha? Então, prepare seu inventário, se cuide e vamos começar. Então, né, acho que é legal, né, a gente pensar como uma jam ela começa, né, e ter um pouco, né, dessa forma, né, de começar a experiência, né? A gente sempre fica muito ávido, né, muito curioso para saber como começar um jogo, né, ou o que eu tenho que começar a fazer. A maioria das gems segue o mesmo formato, né? Existe um horário oficial para o início dela. Após algumas informações gerais, é revelado um tema, geralmente secreto. Esse tema varia, né, de jam para jam. Muitas, às vezes são uma palavra, às vezes são uma frase. Então, essa é uma das coisas legais, né, de participar de jam. O tema sempre é uma surpresa. E eu acho que, para quem nunca fez uma jam, deva achar que, após saber o tema, né, a gente já tem que ir para o computador, se for um jogo digital, né, e começar a pensar e produzir alguma coisa. Quando eu acho, acredito, né, na minha experiência, muito mais saudável pensar em como você pode explorar o tema. E uma das formas que eu acho que mais ajudam nesse sentido é a comunicação e o diálogo com o restante da sua equipe. Isso às vezes fica subentendido, né, que você vai ter que conversar e trocar, né, com seus colegas de equipe inicialmente, mas é legal você não querer acelerar esse processo, né, tentar achar uma resposta rápida para já ir começar a fazer o tema. A gente acha, né, que a primeira ideia, né, tende a ser a melhor, mas eu acredito que quanto mais opções, né, quanto mais o time se debruçar sobre o tema, explorar, mais criativo e inusitado pode ser a solução final para ser transformada em jogo. Então, minha sugestão, né, nessa etapa inicial, para quem nunca fez e para também quem já tem alguma experiência, é não ter pressa em acelerar essa etapa. Então, use as ferramentas mais básicas, né, como papel e lápis ou caneta, e a comunicação. São uma ótima forma de começar o seu processo. Até porque você diminui uma etapa, né, ou barreiras para a parte criativa. Então é muito mais fácil rabiscar uma palavra, rabiscar uma ideia que alguém falou e deixar isso acessível num papel inicialmente, antes de ficar digitando, né, em qualquer ferramenta que você for usar. Se possível, sai da frente do computador. A gente está muito conectado hoje em dia, né, e enfim, ficando muito tempo na frente de uma tela, mas eu acho que é muito saudável, né, se existe essa possibilidade de estar presencialmente com o seu time, né, ou com quem você estiver desenvolvendo, não usar esses primeiros momentos da jam para ficar encarando, né, a sua tela de PC, notebook, seja qual for que você for utilizar. Então, conversas presenciais, né, se possível, olho no olho, lápis e papel ajudam muito as ideias. Existe uma troca muito mais rápida e dinâmica, né, dessas informações quando ela é possível, né? Risque palavras e ideias. Nessa etapa, eu costumo dizer que nada é descartável. Então, todas as ideias elas são potenciais caminhos a serem seguidos. Então, palavras relacionadas a um tema, palavras, enfim, satélites, né, frases que você recorde, muitas das experiências, né, de suas, né, com o tema são bem-vindos também, dos seus colegas de equipe. Enquanto artista, é muito legal pensar que quanto mais vocabulário a gente tiver para criar um mundo, uma estética, uma linguagem, maior é o nosso leque, né, de recursos, né? E é isso, depois a gente pode ser mais assertivo numa etapa de pesquisas, né? Por isso que eu digo que é bacana, né, começar trazendo tudo, né, para um papel e da forma mais orgânica que for possível, né, para que dessa bagunça vocês
possa vir depois, né? E organizar ou destilar o que for mais interessante ficar para as ideias. Até porque, enfim, o jogo ele pode ir se transformando, né, ao longo da jam, as novas ideias podem ir surgindo, então é bacana pensar elas, né, no papel. Eu vou pedir desculpa se tiver algum ruído, né? A gente está gravando isso nesse período de quarentena, então é um pouco mais difícil controlar o barulho externo, mas na medida do possível, espero que o meu áudio esteja funcionando. Tudo bem? Então, papel e caneta, brainstorm sem amarras, bagunce bastante, crie muito, né? Anote muito para depois ver o que vai ser mantido, né, ao longo dessa experiência da Jam. Então, não acelera essa fase inicial, beleza? Acho que essa é a primeira dica que eu gostaria de dar. Explorar o tema. Uma outra coisa, né, que às vezes assola quem nunca... uma curiosidade que assola quem nunca participou de Jam, né, ou quem se sente um pouco inseguro, né? Fala assim, nossa, eu não sou um artista de jogos, será que eu preciso, né, levar alguma coisa e tal, né? Então, eu acho que provavelmente, né, quem já tem interesse em trabalhar com jogos vai ter alguma familiaridade com algumas das ferramentas, né? Eu vou sugerir algumas aqui que podem ser ferramentas acessíveis para quem já tem interesse ou quem nunca fez, né, nada relacionado a jogos digitais. Isso vai acabar se refletindo, né, no tipo de jogo que vai ser criado, né? Tem times, né, e profissionais que escolhem, né, primeiro as ferramentas que vão utilizar para depois, né, por exemplo, eu sou um artista de 3D, né, e aí isso já vira uma diretriz, né, para o tipo de jogo que vai ser feito, né, para o tipo de tecnologia, mas nada impede você, né, como artista, né, de alternar entre essas tecnologias, né, participar do One Jam desenvolvendo um jogo 2D, numa outra oportunidade de tentar, né, uma abordagem de um jogo em um jogo 3D, né, e por que não um jogo analógico. Se você não domina, né, alguma ferramenta, né, como mesas digitalizadoras, né, algum software de ilustração digital. Então, eu estou comentando isso porque eu acho que vale a pena você, se possível, experimentar, né? E tecnologias sempre que possível para encontrar, né? Às vezes aquela que você vai se adaptar melhor. Eu já fiz jogos de tabuleiro em Jam, por isso que é muito bacana saber, né, que dá para treinar game design, né, em jogos analógicos, né, sem esses artifícios digitais. É, à medida em que quando a gente começa a estudar um pouco de arte digital, né, a gente fica intrigado em imaginar isso, né, funcionando ou sendo interativo. Então, para isso, eu vou listar algumas ferramentas, né, que são acessíveis. Se você for fazer um jogo digital, se possível, desculpa, um jogo analógico, se possível, tenha alguns materiais básicos escolares, né, perto de você. Então, cartolina, canetinha colorida, tesoura e régua. Com esses materiais básicos é possível criar diversas dinâmicas a partir de um tema. É um baita exercício para quem quer fazer protótipos rápidos, né? E depois vir numa etapa de aplicação estética, né? Ou de materiais mais elaborados. Já quem quiser ou for utilizar, né, tecnologia digital, é bacana pensar que uma mesa digitalizadora ela vai sim ser uma ferramenta que vai otimizar algumas etapas, né, que você queira ter. Tem algumas que são mais acessíveis do que outras, né? Então, acho que vale a pena saber, né, se você tem interesse em fazer jogos digitais, né? A possibilidade de adquirir uma para testar numa jam, né? Ou enfim, num outro momento. À direita tem algumas ferramentas acessíveis também que são muito utilizadas por tanto veteranos quanto iniciantes, né, na criação de jogos. O Krita é um software de pintura digital gratuito, né, que exporta imagens em alta resolução, né, PNG, e tem algumas ferramentas para desenho digital.
O Asset Sprite é um software livre também muito bacana, que entrega várias ferramentas ali para quem tem interesse em criar, né, ou treinar pixel art. Então, tem algumas ferramentas que funcionam, trazem soluções mais práticas, né, para dependendo do estilo que você queira treinar, né. Então, como sugestão para quem quiser treinar o pixel art, né, dá para fazer no Krita, né, mas tem uma Asset Sprite que já tem algumas ferramentas. O Construct 2, que é uma engine também bem legal, que permite, né, quem queira pensar, né, ou um protótipo sem uma carga maior, né, uma familiaridade de programação. Isso é uma ferramenta bem legal também, muita gente acaba usando, tem vários tutoriais no YouTube, né, a respeito dessa ferramenta, muitos em inglês, mas tem em português também, dá para achar. E a Unity, que é uma engine, né, que se popularizou nos últimos anos, por ser acessível e robusta, né, para quem queira trabalhar e criar projetos, né, com jogos digitais, tanto os 2D quanto 3D. Muito provavelmente, né, se você for artista digital, né, o programador ele vai cuidar dessa parte dentro das dinâmicas, né, da engine, né, e aí você como artista vai mais elaborar os assets, né, que são as artes que vão ser aplicadas dentro do protótipo do jogo, né. Então, se possível, tenha em mente, se você se sente mais confortável com alguma tecnologia antes da Jam, se você quiser experimentar dessas tecnologias, né, durante a Jam, é legal ter em mente conhecer algumas delas antes, né, e saber se o seu time vai querer seguir com alguma dessas estéticas, né, ou dessas soluções. E por conta disso, a gente pode inicialmente pensar em qual é o mínimo que o jogo precisa ter. Isso tem muito a ver com aquela parte de pensar a arte, né, do seu jogo como um game artist, não como um artista visual ou um ilustrador em si. Porque ao trocar, né, ao elaborar esse protótipo, esse jogo, né, com o restante do seu time, é interessante vocês perceberem o que é essencial para as dinâmicas iniciais dentro do seu jogo. Então, dá para começar um desenho, né, dá para começar um jogo pela mecânica, né, vai ser um jogo de plataforma, então a gente vai ter um personagem em algum lugar, vai ser um jogo de alguma mecânica específica, quais são os elementos, né, básicos ou fundamentais, né, para vocês poderem simular essas primeiras interações, né? Até porque quando você identifica o mínimo de elementos para aquela dinâmica funcionar, isso permite com que, ao se criar as estruturas, né, de programação, o programador ele já use elementos que a gente costuma chamar de placeholders, né, que são imagens provisórias, né, para validar ali aquelas interações. E em paralelo a isso, né, você pode treinar estudar algumas soluções visuais, né, já imaginando que aquilo vai ser aplicado substituindo aquele elemento, né. Então, por conta disso, é bacana sempre pensar pequeno inicialmente. Quando eu falo pequeno, você treinar essa percepção de identificar, né, o que vai ser essencial e ali inicialmente o que vai ser mais importante visualmente. É diferente de pensar uma ilustração onde tudo vai estar estático e vários elementos eles precisam estar desenhados para que a percepção da ilustração inteira funcione. Num jogo, com poucos elementos, né, ou os mais importantes, a gente já consegue ter uma percepção do que é a dinâmica do jogo e do tipo de estética que aquilo vai ter, né? Pense modular. Isso tem a ver com você pensar os elementos que você vai desenhar em tela, se for um jogo digital, como se fossem blocos de informação. Então, se vai ter por exemplo, um jogo que vai ter um personagem que é um inimigo, ao invés de pensar
10 designs diferentes para um item, né? Ou então um inimigo dentro do gameplay, pense em um que possa ser desmembrado, né? Que possa ser reaproveitado nesse sentido. Porque você ganha tempo de produção nesse sentido, né? Você consegue popular, né? De forma visual, né? O jogo. E num outro momento, né? Se houver tempo, né? Dentro da jam ou após a jam, você consegue refinar esses elementos, né? E uma etapa que eu acho essencial para quem vai pensar a concepção visual, né, do jogo é utilizar referências. Então, posterior a essa etapa, né, de maturação do tema, né, de brainstorm, de discussões de ideias, é importante sim separar um tempinho para você encontrar, né, referências a partir de um tema que talvez você nunca tenha desenhado, né, ou você tenha abordado antes, e ver como outros jogos talvez já tenham solucionado aquele assunto, né, ou aquela interação. A inovação, ela não vem do nada. A inovação, ela vem de você pegar, perceber o que já foi feito e remodelar aquilo para que isso fique interessante, né? Ou que seja reconhecível para quem vai olhar o que você vai estar fazendo. E dá para fazer isso, né, com, com poucos elementos, né? De uma forma funcional, né? Inicialmente, pensando que um jogo de jam ele tende a ser um protótipo, né? Ele não vai ser a versão polida final, né? Do jogo que vocês vão estar criando. Eu espero ter cobrido algumas etapas e algumas dúvidas que podem surgir, né, para quem se sente seguro por onde começar, que ferramenta usar e como pensar, né, eu tenho um método para começar o seu processo, né, de trabalho. Então, pensar que tecnologia é essa, que você se sente mais confortável, o que você quer treinar, identificar o que é mais importante nos elementos que você vai precisar desenhar e como eles vão funcionar em relação ao visual final ali, né, de enquadramento do jogo e ter esse mapa de referências, né, esse tempo de referências para poder, enfim, coletar mais repertório, né, a partir de fazer escolhas que possam atender melhor o que vocês vão estar querendo. Beleza? Então, isso é mais ou menos um pouco do processo. Seguindo, né, algo que é legal a gente ter em mente enquanto equipe, é pensar que tipo de jogo que vocês vão estar fazendo. Então, isso tem muito a ver com uma certa percepção de que a gente vai estar criando uma experiência interativa. Muitas dessas experiências, elas são associadas diretamente a mecânicas, né? Então, e algumas mecânicas, elas são reconhecíveis por estruturas visuais fundadoras, né? Então, se você tem um jogo de plataforma, né? Digital de plataforma, você vai ter um avatar, e você vai ter uma parte da tela de jogo onde esse elemento vai estar apoiado e as plataformas ou demais elementos que eles vão estar impressos na tela. É legal fazer esse exercício, né, de identificação, porque quando eu digo que tipo de jogo que a gente está criando, existem alguns caminhos, né, a serem escolhidos. Um deles é escolher, né, o tipo de jogo que você vai estar que você vai estar criando, né, de elementos que você está criando. A partir da mecânica, e aí em algumas mecânicas, como eu disse, já estão estabelecidas, né, e aí fica mais fácil identificar o que faz essa mecânica ser reconhecível, e aí é que está nesse primeiro caminho essa percepção de como o artista vai identificar os elementos ali, né? A gente vai ver os objetos, né, os elementos, né, dentro daquela mecânica de forma mais modular. Então, se eu tenho um avatar, eu vou ter mais de um avatar, eu tenho coletáveis, que coletáveis que são esses, né? Qual é a variedade que existe dentro dessa mecânica? Eu tenho um cenário, né, que é fixo, ou ele é dinâmico, né? E ele às vezes fica em movimento, né? Quando a gente começa a fazer
essa separação, né, dos elementos que compõem, a gente vai conseguir hierarquizar, né, quais são os elementos de maior prioridade e de menor prioridade dentro de uma lista, né, de elementos reconhecíveis. E é bacana que quando a gente faz isso, a gente vê que dá para fazer reduções significativas dentro de uma experiência, né? Dentro de uma mecânica de jogo. Como eu comentei, né, no exemplo do jogo de plataforma, no topo superior esquerdo, a gente tem ali basicamente módulos que já poderiam, né, fazer com que eu testasse, né, um protótipo de uma plataforma. Imagina um avatar, né, uma plataforma ali alcançável, né, e o nível, né, do chão no jogo. Porque assim, não, a gente não precisa desenhar tudo para ilustrar ou sugerir uma mecânica. Então, por isso que conversar com o game designer, o programador, com o restante do time, vai fazer com que vocês percebam o que é prioridade para que para que seja criado ali enquanto asset visual. E isso às vezes é um pouco confuso no começo, porque a gente pode correr o risco de tentar juntar todas as mecânicas numa só, né, para criar um jogo inédito, mas o caminho contrário é muito interessante, né? Se a gente identificar um gênero e fizer uma, uma síntese, né, do que faz isso ser reconhecível, a gente pode criar poucos elementos e já construir uma dinâmica inteira ali, né? Então, por exemplo, se eu for querer criar um jogo de narrativa, os diálogos, eles são o elemento mais importante, né? Ele talvez seja a história que vai ser contada. Então, talvez eu deva dar o mais interessante seja focar, né, no que faz isso ser a espinha do projeto, né? É um jogo narrativo, os diálogos são a parte mais importante. Então, como eu faço para valorizar os diálogos dentro do jogo que eu estou criando, né? Eu vou criar interfaces de texto, eu vou conseguir ver um avatar que vai ser quem vai estar dizendo esses diálogos, eu vou estar lendo essa história em, em algo referente similar a uma novela visual ou às vezes num livro, né, interativo, em que eu não necessariamente esteja visualizando um personagem humanoide, né? Então, entendem como é bacana fazer esse exercício de síntese, né? De pensar quais elementos eu consigo identificar ou escolher para representar um mínimo, né, da minha experiência de jogo. Isso é legal porque para o programador ele vai pensar esses elementos. Quando você e o programador conversam, né? Vocês conseguem identificar o que é necessário para os placeholders iniciais, né, para esses elementos provisórios, e você ganha uma lista, né, de coisas a serem feitas nas etapas anteriores, né, de produção. Por isso que é bacana, né, investir esse tempo, né, nessa parte de comunicação, de diálogo, de identificar com o restante da equipe como vai ser essa experiência, ao invés de só sair desenhando, né, e às vezes desenhar algo que não vai ser utilizado na versão final do jogo, né? Ou que não vai ser possível implementar. Então, síntese é importante nesse sentido. Eu criei aqui algumas imagens só para a gente fazer esse exercício de simplificação e de blocagem de interface, né? No caso de um jogo digital. Mas dá para aplicar esse mesmo raciocínio num jogo de tabuleiro também, sabe? A gente pode pensar em cartas, a gente pode pensar ali em notas, né, em papéis que têm funções diferentes, né, ou peças que vão ser administradas ali dependendo do tipo de jogo que você vai estar fazendo. Então, síntese e blocagem, né, do que é necessário para essas dinâmicas acontecer é legal ter em mente. E aí, para ilustrar, né, como aplicar esse método
num exercício de imaginação, eu criei aqui um tema para mostrar como isso poderia ser, como esse método, né, ele seria aplicado, né, etapa por etapa. Então vamos supor, né, que o tema dessa Dima ainda em segredo fosse pandemia. E aí, a partir, né, da conversa, né, com o restante do time, com o game designer, com o programador, a gente chegasse numa narrativa, né, numa história que fosse, né, um mote para que isso virasse um jogo. Então, a partir do tema principal, né, que imaginado, né, foi pandemia, o time escolheu criar um jogo em que você tem ninjas médicos que estão para sair numa missão, né? Eles vão precisar, enfim, ir até outras vilas para poder ajudar essas pessoas, né, a enfrentar esse desafio. E você, como um ninja nessa vila, também tem uma missão, que é prover, né, máscaras para que os ninjas eles possam sair em segurança, já que no período de pandemia é importante utilizar máscaras e também é um elemento que dá característica, né, a ninjas. Entendem como, a partir de um tema que estava solto, é possível criar uma narrativa, né? E identificar dentro dessa narrativa quais são os elementos que vão ajudar a criar a dinâmica, né, da mecânica. Eu comecei pela história, mas é possível sim vir para uma outra abordagem, né, que a gente quer criar uma mecânica específica e depois a gente vai aplicar uma roupagem em cima disso. É totalmente funcional também, né? Eu costumo dizer que fazer jogos é uma ciência não exata, né? Então, não existe um método infalível, existem boas práticas. Quanto mais gem você fizer, mais você vai ver o que funciona, né, para o seu processo e para a sua equipe. Então, em resumo, assim, esse foi o exercício criativo. E aí, né, do tema escolhido, dos signos, né, dos elementos que iriam compor, né, o tipo de interface, de mundo que a gente ia criar, a gente criou essa história fictícia e aí isso precisa virar um jogo. É uma outra etapa, né, em que artistas às vezes têm uma dificuldade, né, em escolher, né, quais os signos, quais os elementos que vão estar presentes nessa interação. Por isso que eu falei que nos slides anteriores que é importante fazer essa síntese de blocagem, né, de pensar, bom, o que vai ter? Uma lista ajuda, sabe? Eu vou escrever, vou trocar coisas da minha equipe e aí eu vou identificar. A partir dessa lista você vai ver o que você vai começar desenhando, pensar esse desenho, né? Que não precisa estar totalmente polido, como uma simplificação, né? E pensar ele de forma modular vai ajudar você a ganhar tempo, né? A desenhar, né? Ou a produzir os outros materiais que vão ser necessários. E isso te dá a possibilidade de refinar isso num outro momento, né? Então, tema pandemia, mote ou plot, né? Essa história aí dos médicos ninjas que usam máscaras, que deveriam ser exemplos para muita gente. Isso a gente pode, né, como artista, fazer algo que aí todo mundo gosta, que é pesquisar referências e pirar na batatinha, né? Escolher ali ideias, né? Ver o que a gente gostaria de trazer para esse mundo, né? Para esse jogo que a gente quer, né? Que seja, né, reconhecível esteticamente e também possa pensar em como aplicar isso, né, dentro de uma interface de gameplay. Eu escolhi aqui algumas referências, né? Fui lá, fiz a minha pesquisa, tinha a minha história, fui fazendo essa dinâmica, né, com o restante da minha equipe, fui fazendo as minhas anotações, recebi feedbacks, né, é muito difícil ter uma biblioteca infinita na sua cabeça, né? Então as referências elas ajudam nessa etapa. A comunicação com o restante da sua equipe também vai ajudar bastante, né? Porque alguém vai lembrar de algo ou trazer alguma informação que você não saiba. E
você ganha tempo, né, e repertório nessa etapa. Então, eu escolhi aqui alguns elementos visuais que me fizeram lembrar, né, de ninjas, né, na cultura pop, né? Alguns eu já conhecia, outros não, né? Vocês percebam que tem diferentes abordagens, né? Tem referências que vieram de mídias diferentes, né? De animação, de histórias em quadrinhos, de outros jogos de videogame. Isso é uma coisa legal, né? Que eu acho uma boa prática também para artistas de jogos, não fiquem presos somente a referências de outros jogos. Procurem explorar o tema naquela etapa da conversa, né? Mas também na sua etapa de pesquisa, em referências vindo de outros lugares, de outras mídias, se possível, de fora dos jogos, sabe? Existem muitas coisas em diferentes outros tipos de nichos, né, que podem ser absorvidas para criar algo único, né? Porque quando a gente usa só referências de jogos, algumas soluções elas já são meio que estabelecidas, né? E aí você fica tendendo, né, a não trazer uma certa carga de inovação, né? E é aquilo que eu tinha comentado, né? A inovação não é criar algo do nada, né? É poder remodelar ali alguma coisa, né, que você tenha alguma alguma afinidade, né, e possa colocar, né, a sua interpretação e fazer disso, né, algo reconhecível. Então eu escolhi alguns elementos aqui. Vocês vão perceber que existe uma certa unidade, né, entre esses elementos. Então tem a síntese, né, são personagens e universos, né, que têm formas complexas, formas simplificadas, né? Nada muito complexo. Eu tentei aplicar aquela mentalidade, né, de forma simples e modulação, né? Quando eu falo modulação, é reaproveitamento de partes, né? Ou de elementos, né? Então, os desenhos cartunescos tendem a fazer isso. E também já fui meio que direcionando, fazendo a direção visual, né, do tipo de estética, né? Então, e de tom, né, pro jogo. Às vezes, a gente está criando um jogo, né, e aí, vai ser um jogo de terror. Quais são, né, os elementos que eu posso usar, né, para poder potencializar algum tipo de gênero, né? Às vezes de humor, às vezes de terror, às vezes de ação, né? Esses gêneros, eles têm vários clichês ali que podem ser aproveitados ou subvertidos, né? Então, eu falei, acho que seria legal ter um tom de humor, né? Algo mais leve e que funcionasse de forma facilmente reconhecível para um público abrangente. As minhas escolhas de referências, elas também já foram afunilando, né? Para essa abordagem do tom. E aí, a partir disso, eu fiz, né, alguns estudos que se converteram, né, no seguinte: se a gente fosse criar um jogo em que você é um médico, né, como o roteiro disse, em que você tem que entregar máscaras para outros ninjas que vão sair em missão. E aí o seu desafio é fazer isso de forma ágil, já que você é um ninja. A partir dessa ideia, eu bloqueei alguns dos elementos que poderiam ser utilizados e reconhecidos dentro dessa dinâmica. E aí vocês vão ver que eu desenhei de forma muito reduzida, né, elementos ali que iriam compor, né, as dinâmicas do jogo, né? Então, eu tenho na esquerda da imagem ali, deixa eu os itens, né, que eu vou precisar coletar seriam uma esteira de máscaras, né, já que a gente está como se fosse numa loja, né, num mercadinho, dentro dessa fila ninja. E aí eu tenho vários designs de máscaras que ficam passando nessa esteira ali, ao mesmo tempo em que eu tenho um número de ninjas que estariam chegando, né, para sair em missão. Então, o meu desafio, né, a minha dinâmica desse jogo é identificar que os itens que eu vou ter ali dentro do meu jogo são as máscaras, o próprio avatar, né, o personagem do jogo, e o objetivo que é atender, né, esses ninjas
que vão sair de cena, né? Que vão sair em missão. E aí percebam que eu bloqueei, né? Eu fiz um layout sem levar em conta vários elementos de acabamentos, né? Mas eu bloqueei de forma visual o que era funcional, né? Para que essa dinâmica de pegar a máscara certa, levar ela pro lugar certo, funcionasse. E aí eu não necessariamente pensei numa ilustração, né? Eu pensei essa imagem de forma modular. Então, esses itens, esses elementos, né? Eles estão feitos separados para que eu possa, por exemplo, ter um color swap, né? Para os ninjas que vão estar chegando na área de jogo, né? Imaginando essa tela, né? Que eu estou compartilhando como toda a interface do jogo, né? A gente tem ali a esteira, as máscaras na esquerda da tela, né? Ficam surgindo, né? De forma randômica. Eu tenho que coletar elas com o meu avatar, levar elas de um lado para o outro, né? Para poder ir liberando, né? Essa fila de ninjas que vem surgindo. E a partir disso, né? Desses poucos elementos, eu consigo resolver, né, aspectos de o que eu vou estar vendo, né, no jogo, o que vai estar descolado do fundo, né, o que vai ser dinâmico, né. Se os itens que eu coleto são as máscaras, então elas não podem estar grudadas, né, em relação ao fundo. Os inimigos, os inimigos não, né, os outros personagens, eles vão entrar e sair de cena, então eles têm que estar, né, descolados desse fundo. Será que não vale a pena eu desenhar um tile, né, um padrão, né, para o chão e replicar ele para ter, por exemplo, um lado que ilustre o lado em que eu posso me mexer, né, desse jogo, e um lado que eu não vou poder me deslocar, né, identificar. E, e a partir daqui, né, você pode separar esses elementos, né, para mostrar tanto para o game designer, né, enfim, trabalhando junto com a equipe, né, quanto programador, o que vai se mexer, o que vai ser dinâmico e o que vai ser fixo, né, dentro da sua tela de gameplay. É claro que eu estou falando de um Tower Defense, né, um jogo misturado com Tetris aqui, para ilustrar, né, como eu resolveria os principais elementos da interação, mas esse raciocínio e esse método que eu comentei, ele pode ser aplicado para diversos outros gêneros de jogos, sabe? Quando você consegue simplificar o mínimo dos elementos que você precisa para visualizar essa interação acontecendo, bloque isso, né, com formas geométricas, passe isso com o restante da equipe, faça essa etapa, né, de pesquisa, né, e de identificação, né, do que funciona, ou do que você, das temáticas, né, que você gostaria de trabalhar visualmente, né, para daí você poder fazer uma escolha mais consciente, né, do que você vai ter que desenhar ou não. E aí você vai estar criando um método para o seu processo. Independente se você vai fazer pixel art, se você vai fazer algum estilo visual mais experimental, se você vai fazer isso em 3D, né, usando alguma ferramenta, ter um método que funcione para você, que você consiga comunicar ele com o restante dessa equipe, vai otimizar boa parte, né, do tempo de produção desse protótipo e evitar que você tenha que fazer refação, né? Já que em Gems, né, a gente meio que consegue cobrir, né, todas as etapas de criação de um jogo de uma forma, num curto período de tempo, mas quando a gente extrapola isso, né, para uma produção de um projeto maior, né, ou de longo prazo, refação é tempo, né, de desenvolvimento não bem aproveitado, né, e às vezes você vai ter que tomar algumas soluções dentro de um tempo, né, e se você tiver um método,
fica mais fácil saber quanto desse método, né, você já conseguiu percorrer e entregar de solução para o restante do seu time. E aí, né, enfim, isso é algo que vai sendo modular, né? Novos elementos vão poder ser feitos, né, durante a sua criação, né, visual, durante a Jam. Mas é legal que você consegue identificar onde você vai estar investindo energia e o que vai ser necessário para que o jogo inteiro, né, ou pelo menos o mínimo, né, da experiência que vocês estão desenhando, ela aconteça. Se você estiver fazendo isso no digital, você vai provavelmente exportar isso, né, em alguns formatos de saída, né? Tem o JPEG, tem que é um dos mais comuns, né? Tem o PNG, que é um formato que preserva a transparência, né? Para que você possa ter um objeto bidimensional, né? Um desenho que tem ali que carregue, né, essa informação de transparência para poder estar passando, né, na frente ou por trás de algum elemento e criar soluções, né, de dinâmicas, né, dentro do gameplay. E aí também é legal, né, saber o que vai ter mais animação a partir desses elementos, né? Então, se eu vou ter uma animação de movimentação, com quantos desenhos, né, mínimos eu posso sugerir esse movimento, né? Será que se eu fizer o personagem com as pernas numa posição, né, e mover, deslocar, né, ou alterar somente um pouco esse desenho, eu consigo dar essa impressão? Tenho em mente assim, que soluções simples e modulares, elas vão contribuir, né, de forma mais rápida, né, para que vocês consigam validar algumas coisas, e isso vai te devolver mais tempo para que você possa vir e ir refinando, ao invés de se debruçar, né, sobre um elemento, né, e aí, enfim, investir, né, um tempo refinando aquilo, né, e isso não ser implementado posteriormente por falta de tempo, né, enfim, ou aquilo às vezes não era tão interessante nesse sentido. Em linhas gerais, eu acredito que seja isso. Não se frustre, né, se nem tudo sair, né, como você imaginou, né, ou todos os elementos que você fez, você conseguir implementar, eu posso dizer, até o final da Jam. Uma coisa que é muito legal, né, de participar de Jam é aprender um pouco sobre o que funciona para você, sobre as suas limitações, as limitações do time, né, com quem você trabalhando, com quem você vai estar trabalhando, mas muito mais do que isso, se ganha a experiência de tentar, né, trabalhar em equipe e de conhecer outros desenvolvedores. Eu acho que essa é uma dos principais benefícios, né, de se fazer uma jam. Então, tentem participar ou procurem, né, participar dessa forma mais, como posso dizer, descompromissada, né, com você mesmo, né, e se permitir testar coisas que às vezes no seu dia a dia de trabalho, né, se você já tiver alguma experiência com criação de jogos, né, ou se você nunca teve, você pode te remover um pouco dessa cobrança e dessa responsabilidade. Deixa eu só ver aqui. Tem mais algumas informações, mas eu acho que esse exemplo ilustra um pouco disso. E, para concluir, eu gostaria que vocês tivessem em mente de que são vários, né, os desafios, né, que a gente tem dentro da criação de um jogo. Nem tudo vai ser resolvido somente pela parte visual, por isso que a parte de comunicação ela é importante nesse sentido. Eu super recomendo, né, que vocês conversem com outros jammers, né, sejam antes, seja durante, seja depois da jam, né. O workshop ele vai estar disponível para vocês, acredito que com alguma antecedência, mas eu, assim como outros profissionais da área, estamos acessíveis nas redes sociais. Nessa imagem vocês têm algumas, né, para poder entrar em contato comigo, conhecer um pouco do meu trabalho, meus projetos, e saber que a indústria indie, né, ela é acolhedora nesse sentido, né? Existem jams focadas só para mulheres, né? Então,
é legal terem mais diversidade nesse sentido, né? Eu mencionei especificamente mulheres porque tem iniciativas muito legais que acontecem não só no Brasil, não só em São Paulo, né? Mas no Brasil também, né? A Women Game Jam, né? Entre outras, vale muito a pena conhecer. Essa é mais de iniciativa bacana nesse sentido. E quanto mais você participar de jams e conhecer sobre a comunidade, né? Eu acredito que mais opções, né, você vai ter e para ser um artista de jogos melhor, né, e também poder eventualmente participar dos projetos que você tem vontade de produzir ou de viabilizar. Meu nome é José Wilson, esse foi um pouco do conteúdo e da experiência que eu tenho para passar para vocês como artista, né, e desenvolvedor de jogos. Eu espero ter conseguido contribuir de forma positiva para essa experiência. Tudo bem? Muito obrigado, gente. É isso.